telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu, Dr. Celso Scheffer, sou psicanalista sistêmico e trabalho com a vida e seus mistérios. E aqui no IPTH, todas as terças-feiras às 20 horas, nós temos uma reunião pública aberta à população e a entrada é quase franca, né, Mayusha? Só 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. Tudo bem contigo? Tudo bem. Então você é o nosso convidado, como a Mayusha, nossa convidada, né? Com certeza estarei presente aqui todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras. Nós estamos que nem o Silvio Santos, temos uma freguesa. Todas as terças-feiras falamos sobre a mente e seus mistérios. As quintas-feiras, perdão, sexta, né? As sextas-feiras é aos sábados, as constelações. Sexta às 19h30, sábado às 14 horas, constelações familiares, e você pode assistir. Será um prazer tê-lo aqui conosco para assistir esta metodologia fantástica. Acho interessante dizer que quem assiste também recebe benefícios. É verdade, quem assiste as constelações entram dentro deste campo magnético de amor e muitas pessoas têm seus problemas resolvidos assistindo, né, as constelações. Nós temos casos bem interessantes, poderíamos falar até o nome, mas não vamos falar porque a pessoa não nos autorizou. Nós temos casos de pessoas que sofriam de dores de cabeça há muitos anos e simplesmente assistindo as constelações familiares se libertaram do problema sem constelar o próprio problema. É realmente um movimento de amor muito grande que envolve todas as pessoas presentes. Mayusha, então vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre pílula do dia seguinte. A internauta Júlia Rocha deixou pra gente um recado lá no nosso Face dizendo o seguinte, que ela tem muitas amigas que tomam pílula do dia seguinte corriqueiramente. Todo mês acontece e ela toma uma pílula do dia seguinte. E que ela tem muito medo sobre isso. Ela conversa com as amigas para elas não tomarem, mas as amigas não dão ouvido para ela. Então ela resolveu escrever para perguntar: é perigoso tomar essa pílula corriqueiramente, todo mês? Aconteceu? Recorre à pílula. Vejam bem, nós falamos sobre a questão do aborto de uma visão sistêmica, científica e filosófica. Nós não entramos dentro deste assunto numa visão religiosa. Nós falamos da espiritualidade humanística, aquela espiritualidade que é intrínseca dentro de todos nós, seres humanos. Quando o papai e a mamãe se unem sexualmente, independente do conceito social, se casados, ou se estão ficando, ou se estão namorando, não importa. Houve uma união sexual e a mulher está no período fértil, acontece naquele momento a fecundação. E a criança, o ser espiritual, já está materializado como vida no exato momento que o espermatozoide fecunda o óvulo. Desde aquele sagrado momento já existe no ventre daquela mulher uma vida. Portanto, a pílula do dia seguinte é extremamente abortiva, é um atentado contra a vida daquele pequeno ser que está se desenvolvendo dentro daquela mulher que engravidou pelo ato sexual. Então a nossa posição não é religiosa, viu, Mayusha? Nós temos uma posição científica, filosófica e espiritualista sobre a vida. Por quê? Nós trabalhamos no inconsciente das pessoas e encontramos nos filhos as raízes dos problemas, sendo os abortos praticados pelas mães e muitas vezes pelas avós. Dr. Celso, então, por exemplo, uma pessoa que faz um aborto ao 4º, 5º mês de gestação e uma pessoa que faz um aborto um dia depois da fecundação com a pílula do dia seguinte, não tem diferença nenhuma? Não tem diferença nenhuma. Se tomar a pílula do dia seguinte é um aborto, se abortar com 3 meses é um aborto, se abortar com 9 meses, 8 meses, aí já é um natimorto, né? E sempre vai haver consequências. Sempre, porque
segundo as leis que regem os relacionamentos, tem uma lei básica que é o direito de pertencer. Todos os seres fecundados precisam receber o direito de pertencer àquele agrupamento. Então, por causa desta lei, os abortos não recebem um nome, não são inseridos na família, não têm uma identificação e essas almas abortadas não conseguem evoluir para outros planos, porque não receberam o ritual sagrado do batismo, do reconhecimento. E aí, Maius, que começam os problemas, porque essas almas abortadas ficam dentro do sistema familiar, do campo energético da família, e os irmãos que nascem depois ou antes desses abortos, eles sentem aquela dor, aquela exclusão. Aí essas crianças ficam ansiosas, tristes, depressivas, hiperativas. Na verdade, eles estão reclamando o reconhecimento deste irmão que foi brutalmente impedido de nascer. Outra pergunta, quando a gente toma a pílula do dia seguinte, muitas vezes esse aborto a gente não sente nada, porque tá muito no início. Então, muitas vezes as meninas tomam a pílula do dia seguinte e acham que, então eu nem estava grávida, eu não senti nenhum sintoma, mas às vezes ela estava e abortou. Então, tem gente que muitas vezes pode ter feito assim 10 abortos em um ano e nem saber. Nós tratamos de pessoas aqui, principalmente crianças, com problemas sérios de comportamento, crianças agressivas, que falam até em matar os pais. Estas crianças estão representando os 10, 15 irmãos abortados pela mãe pela pílula do dia seguinte. E é incrível que daí nós trazemos a mãe para a terapia e todas essas almas abortadas se apresentam no inconsciente da mãe, e ali é o momento sagrado onde a mãe reconhece aquelas crianças, dá um nome a elas. Nós fazemos um processo ritualístico de batismo e as crianças que estão representando essas almas abortadas voltam ao estado normal. Eu quero dizer o seguinte: essa questão do aborto nunca vai ser de cunho religioso. Claro que as religiões podem se posicionar, mas o efeito catastrófico para a família somente a ciência mental é que sente. Nós, psicanalistas, que trabalhamos no inconsciente das pessoas, sabemos quão funesto é para a família as consequências dos abortos, tanto do aborto depois de 2, 3 meses, como da pílula do dia seguinte. Qual é a diferença de matar uma criança com 5 horas de fecundação ou matar uma criança com 5 anos ou uma pessoa de 50 anos? Tem diferença? Diferença nenhuma. Da mesma forma, é um assassinato, é uma forma de tirar a vida. Só que é uma forma silenciosa e que culturalmente isso não é errado. Por isso, meus queridos telespectadores, que nós vivemos esse véu negro de sofrimento sobre a humanidade. O mundo está mergulhado no caos, nas drogas, no alcoolismo, nos roubos, nas violências, e ninguém se dá conta de onde vêm essas ressonâncias. São os gritos mudos das almas abortadas silenciosamente e covardemente pelas pessoas que são induzidas pela sociedade que isso não tem problema nenhum. Então é correto a gente afirmar que o melhor é não usar nunca a pílula do dia seguinte. Por isso nós achamos que as pessoas devem se casar. Se tem alguém que ela ama, que ela gosta, que ele gosta, por que não se casar? Não precisa praticar o ato sexual sem a devida prevenção. Que se previnam, mas evitem que a vida se faça presente no ventre e que se pratique um assassinato a sangue frio numa criança indefesa que não tem como se defender. Agora eu pergunto, e você que já cometeu um aborto, 2, 5, 10, o que você vai fazer? Você precisa tratar, minha querida. E a pessoa que cometeu e nem sabe da pílula do dia seguinte, como eu disse aqui. Na verdade, ela não sabe, mas ela sofre as consequências ocultas daquilo que ela cometeu. E aí é que vem o IPTH trazendo uma proposta de prevenção. Por isso nós falamos desta forma, mas falamos desta forma não para ofender as mulheres que já fizeram.
É para ajudar. Para prevenir as outras que não façam e não venham a sofrer. E para as mulheres que já cometeram, alguns homens também, eles são responsáveis, né? Porque eles forçam as mulheres a fazer o aborto. Nós oferecemos um tratamento no inconsciente, lá nas divisões da alma. A mamãe poderá se encontrar mentalmente com esse filho abortado, poderá se retratar, poderá dar um nome para esta criança, poderá dar um sentido na vida, e nós fazemos o encaminhamento para a 7ª dimensão espiritual, resolvendo este problema que é grave nas famílias. Infelizmente, a sociedade diz que está tudo certo, a cultura fala que isso não é errado, tomar a pílula do dia seguinte não é errado, abortar não é errado. Eu, Dr. Celso Sheffer, digo, isto é um absurdo, e eu retrato desta irresponsabilidade dos líderes. Nós assistimos na cidade, nas mortes violentas, nas drogas e nos descaminhos das pessoas. Nós levantamos a bandeira do IPTH em alto e bom tom e dizemos que abortar é a mesma coisa que praticar um crime. Agora, Deus poderá libertar a mamãe que cometeu este ato através da remissão daquele ato do retratar com a própria alma abortada. E o IPTH é uma instituição de reconhecimento internacional pela nossa maneira de ver a vida. Nós estamos aqui para ajudar as mães que praticaram e impedir que novas pessoas sofram por uma prática tão desumana quanto o aborto. Essas crianças, de uma forma geral, que foram abortadas, elas precisam de atenção, por isso que elas jogam no inconsciente dos irmãos ou de alguma outra pessoa ali da família o pedido de ajuda. Mas eu lembrei de um caso clínico lá de Londrina, de uma mulher que tem várias formas de se manifestar. Os irmãos podem acionar e começar a dar problemas, mas, por exemplo, quando a mulher é solteira, não tem filhos nenhum. Teve um caso clínico que você contou em Londrina de uma mulher que não conseguia arrumar namorado e marido. Ela saía com o cara na primeira noite, ele sumia. Outra na primeira noite, ele sumia. E aí, na terapia do inconsciente, foi descoberto que ela já tinha cometido mais de 15 abortos. E as crianças não deixavam os homens se aproximar dela. Exatamente. Explica essa história pra gente. Vejam bem, essa mulher tinha percorrido todas as formas de tratamento. Não conseguia se relacionar. Uma mulher formada, no nível universitário, muito bonita, uma vida social tranquila, mas infelizmente não conseguia se relacionar. No inconsciente dela, ela acessou os 15 abortos que ela fez um encontro pessoal com todas essas almas, demos ali um encaminhamento para eles na 7ª dimensão, demos um nome a todos eles. E no dia seguinte, essa mulher teve um sonho que todas as crianças se apresentaram a ela e disseram: adeus, mamãe, agora nós permitimos que você seja feliz. Então a solução existe, está dentro de você e você pode acessar pelo inconsciente. Acabou o nosso horário. E nós voltamos amanhã falando mais sobre a vida e seus mistérios. Até amanhã.